Olá, eu sou Sérgio Zimmermann, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, e vamos falar um pouco sobre o fechamento do nosso congresso Infecto 2017 aqui no Rio de Janeiro, com o qual tenho a grata satisfação de contar com o meu presidente do congresso, Dr. Alberto Chebabo. Como vai, Alberto? Tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Foi um prazer estar junto aqui nesse congresso. Queria que você pudesse fazer um resumo, um apanhado do que você viu em alguns tópicos. Dentre eles, o primeiro, a resistência antimicrobiana. A resistência é um tópico bastante importante e que a gente teve muita discussão aqui no congresso. Desde maneira de a gente conseguir controlar essa resistência, a gente teve a apresentação do Plano Global da Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde reconhecendo e estimulando os seus países filiados sobre a importância de se fazer uma planificação que inclua todas as áreas da utilização do antimicrobiano, com uma mentalidade de One Health, né? Pensando na questão da ecologia, com a redução do uso de antibióticos em humanos, a redução do uso de antibióticos em veterinária, na criação de animais, no ambiente, a questão do saneamento básico, novas tecnologias para diagnóstico dessas infecções, para que a gente consiga tratar adequadamente, inclusive tecnologias de prevenção. Esse plano foi apresentado, a gente teve representantes do Ministério da Saúde aqui discutindo também e apresentando o plano que vai ser implementado aqui no Brasil. E também, além disso, a gente teve a discussão das novas drogas que estão chegando, novos antibióticos que vão ser lançados aqui no Brasil nos próximos meses, para atuar sobre bactérias multiresistentes, que hoje a gente tem muito poucas opções terapêuticas, vários desses antibióticos já sendo utilizados em outros países no mundo, aguardando a liberação, mas a gente certamente em alguns poucos meses já vai poder utilizar esses antibióticos aqui no Brasil para a gente conseguir tratar melhor, mais adequadamente essas infecções. Algo sobre o uso racional de antimicrobianos, o stewardship, já que está em moda e é um grande problema, e a SBI quer participar ativamente em relação a isso, auxiliando os médicos? Sim, a gente teve uma conferência específica sobre isso. É uma estratégia importante de controlar, não só controlar, mas também educar, né, os médicos dentro do hospital a como prescrever e principalmente descalonar o esquema antibiótico a partir do momento em que eu tenho já o resultado das culturas, né? Se eu estou usando um antibiótico de amplo espectro e eu posso reduzir com a cultura mostrando uma bactéria não muito resistente, eu posso reduzir essa redução e a participação do infectologista, principalmente, né, nessa orientação do especialista, na orientação aos outros especialistas, outros médicos, né, não infectologistas, da melhor forma de utilizar o antibiótico para a gente mitigar e diminuir essa resistência dentro do hospital. Mudando um pouco dessa linha dos antimicrobianos, partindo para um grande trabalho da área do infectologista, uma grande demanda, que é a infecção pelo vírus HIV/AIDS. O que você viu com notoriedade em relação aos avanços de fármacos ou de questão de prevenção? Como é que a gente está focado em relação ao que o mundo está fazendo? A gente teve, basicamente, a introdução no Brasil, há alguns meses atrás, no início desse ano, dos inibidores de integrase, que são as drogas mais modernas e mais potentes, né, do novo inibidor de integrase. É uma droga potente para tratamento, já é a droga que era recomendada como primeira linha em outros países, nos países desenvolvidos, e a gente agora também tem essa recomendação aqui no Brasil. Então se discutiu muito, né, essa questão da implementação, de como está sendo essa implementação, de como está sendo essa utilização do dolutegravir aqui no Brasil. A gente teve, inclusive, um simpósio especial discutindo exatamente isso no pré-congresso. Em relação à prevenção, a gente teve a notícia, né, de que a gente vai ter a introdução em alguns meses da profilaxia pré-exposição pelo Ministério da Saúde, oferecendo para grupos de pacientes de risco essa forma de prevenção aqui no Brasil.
E a gente tem o Horizonte da Cura. A gente teve uma palestra muito importante do Steven Dix, que é uma das pessoas mais importantes nessa questão da busca pela cura do HIV, que a gente hoje já começa a falar de que ela é possível, né? E uma coisa que nos encheu de orgulho é que, na palestra dele, ele comentou, e ele, inclusive, recomendou que as pessoas olhassem um trabalho produzido no Brasil que fala um pouquinho sobre essa estratégia, né, de se chegar na cura, produzido pelo grupo do Ricardo Dias, com a doutora Tânia Vergara, então, mostrando que a gente aqui no Brasil também tem produção científica de qualidade em assuntos que são top de linha mundialmente dentro dessa área. E eu queria saber de você também as novidades que você viu, por exemplo, em hepatite, que é uma doença que a gente, principalmente hepatite C, né, que a gente agora começa a ter tratamento e o que foi falado aqui no Congresso em relação aos avanços que a gente teve nos últimos meses e os que a gente vai ter agora nos próximos meses. Antes mesmo de falar em relação aos avanços, aos tratamentos, importante, eu gostaria de salientar e deixar muito clara as campanhas de conscientização em busca de diagnóstico para hepatite C que a Sociedade Brasileira de Infectologia tem feito. Vai intensificar essas campanhas, porque nós precisamos determinar em outros grupos populacionais onde estão esses pacientes para que eles sejam tratados o mais precocemente possível, evitando assim chegar em casos com hepatocarcinoma, por exemplo. Em relação ao tratamento, foi muito perguntado e foi muito falado em relação ao nosso PCDT de hepatites virais, que finalmente acabou sendo publicado há semanas atrás. Então, esse foi o motivo dos colegas estarem procurando, fazendo perguntas, sobretudo aí aqui a questão da inclusão dos pacientes com fibrose de grau 2, a questão de um novo fármaco, que é a incorporação do 3D, com o nome comercial de Viquirapac, com os seus caracteres distribuídos por genótipos, quais são as drogas que vão ser genótipo 1, para o genótipo 1, para o genótipo 2, para o genótipo 3 e assim por diante. A não necessidade mais do eletrocardiograma, esse era um grande problema. Então, está se tentando diminuir, desburocratizar um pouco essa questão, graças à discussão no interfaceamento entre a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Hepatologia e o programa de DST, AIDS e hepatites virais do Ministério. Em relação às novas drogas, sem dúvida nenhuma, nós ainda não vamos ter incluído no país nos próximos meses. São drogas que já foram aprovadas, por exemplo, nós temos o Zepatie, que é uma droga utilizada para genótipo 1 e genótipo 4, com índices de cura acima de 95%. Nós temos o GP, que essa sim, uma droga que talvez vai vir ajudar muito a nível inclusive de saúde pública, porque ela é pangenotípica e se essa droga acaba entrando no mercado, provavelmente nós vamos diminuir um custo a nível de rede pública, ou seja, não fazer mais a genotipagem e também desburocratizar, diminuir. Mas, claro, tudo isso é baseado e pautado, não deveria ser, não deve deixar de existir, é a questão do preço. Então, tudo isso é como é que vai se alinhar preço e algumas situações. O grande problema que está residindo na hepatite C é a questão da resistência aos tratamentos. Então, aqueles 3 a 5% de falhas que nós tivemos, então foi muito discutido a questão das RAS e que tipos de droga que a gente pode estar usando. Então, a gente tem algumas outras drogas que nós já temos, 3 drogas, sofosbuvir, velpastavir e voxiprelavir, que também seria uma outra opção importante, até próprio o 3D, o Viquirapac, poderia estar entrando aí, completando esse nicho. Então, ainda nesse sentido, a gente está engatinhando, existe uma certa dificuldade de ver como é que vai ser o manejo desses doentes, como é que se a gente vai fazer teste de RAS ou não vai fazer teste de RAS. O Brasil hoje não tem condição técnica de fazer esse teste de RAS, e esses RAS são diferentes, muito provavelmente, do que acontece nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Então, esse foi o ponto alto. Lembrando que os professores que vieram abordar a hepatite C foram professores do mais alto nível e que trabalham, que põem a mão na massa e que estão sempre conduzindo protocolos internacionais. Ok, Sérgio, muito obrigado. Eu queria que você encerrasse aí a nossa entrevista e falasse um pouquinho do Congresso e convidasse as pessoas para o próximo Congresso.
Eu queria agradecer a todos os colegas que puderam estar presentes aqui. O congresso realmente foi do mais alto nível científico, pontualidade, grade científica, a questão social também foi fantástica, e isso tudo aliado a um grande comandante que foi você. Você conseguiu unir um time de pessoas aqui no Rio de Janeiro que te deu toda a sustentabilidade, e você, com a sua sobriedade, com a sua retidão, com a sua calma, conduziu fazer esse sucesso que é o Congresso. O próximo Congresso vai ser o Infecto 2019 em Belém do Pará, que a gente espera que a sociedade brasileira seja cada vez melhor. Nós queremos que, no mínimo, igual, e, se Deus quiser, melhor do que foi aqui o Rio de Janeiro. Então, eu já conclamo os colegas a já começarem a se preparar para o Infecto 2019 em Belém do Pará. Muito obrigado, Alberto.